Ai, ai, essa cadeira aqui, ela é tão confortável que você pode ficar nela de qualquer maneira que você quiser e você vai estar confortável, entendeu? Você pode ficar de cambalhota, de, sei lá, bananeira, de engonço do jeito que eu tô aqui e você não vai sentir dor nenhuma nunca na sua vida. Todo faz bem para sua postura. Então é nesse clima de conforto que eu vou responder a pergunta da nossa querida Patrícia. A Patrícia, ela é uma lindeza de pessoa e o bom é que ela sabe, né? E todo mundo que conhece ela também sabe, é unânime essa opinião a respeito dela. E ela fez uma pergunta aqui hoje que é a seguinte: Acácio, grave um vídeo sobre procurar sempre estar em alta vibração. É realmente benéfico? Isso não quer dizer que não podemos dar espaço à tristeza, ao luto de uma separação? Pensas assim? Mas essa história de querer estar sempre vibrando alto e não dar nenhum espaço para tristeza, ela acaba se tornando uma hipocrisia muito grande, né? Ela acaba se tornando um grande fingimento. A pessoa, ela passa a vida dela como um ator, como alguém que está sempre bem, né? Porque a gente sabe que isso é impossível. Se você conheceu alguém aí que estava declarando que ficou super bem durante a pandemia, essa pessoa estava mentindo, entendeu? Ela estava simplesmente atuando, né? Fazendo, encenando um personagem para o qual está tudo sempre bem. Mas para uma pessoa não tinha como estar. O perigo de não se dar espaço para tristeza é que assim, quando você tem uma ferida, você não cura essa ferida apenas por negá-la. Você precisa olhar para ela, você precisa de ajuda profissional para identificar o que é aquilo. Depois você precisa de mais uma ajuda às vezes para como curar aquilo, né? Então você não tem como curar uma coisa que você simplesmente nega. Eu me lembro que no primeiro curso de charlatanismo que eu fiz na minha vida, que era um curso que ensinava uma terapia de cura quântica através de comandos quânticos, né? Teve um cara que foi lá no curso e ele falou assim: Olha, eu me curei do meu câncer negando que eu tinha câncer. Então todos os dias eu dizia: Eu não tenho câncer, eu não tenho câncer. Né? E eu agia como se eu não tivesse mesmo, não evitei nada, não fiz nada, não assumi nenhuma nova dieta, nenhuma nova rotina, né? Eu vivi como se eu não tivesse câncer e eu me curei. E infelizmente esse cara morreu menos de 4 anos depois de eu ter ouvido ele fazer essa declaração, sabe? Então não vai pelo caminho da negação não, viu gente? Não adianta. E outra também, né? Negação é coisa de criança, né? Eu acho que uma das características mais adultas que a gente pode ter na vida é não negar que as coisas estão aqui, né? Para a gente poder enfrentá-las, se organizar, para conseguir as mudanças que a gente precisa ou as curas. E aí a Patrícia complementou aqui com o luto de uma separação. Então vamos pegar aqui uma separação, uma relação que morreu, né? Um casal de namorados. O que acontece? O luto, dentro da psicanálise, não que eu seja psicanalista, tá, gente? Eu simplesmente sou analisado pela minha psicóloga lá, e e isso é uma grande paixão na minha vida, né? Então eu continuo sempre estudando a respeito disso, mas não é minha profissão. Eu sou garçom, nunca se esqueçam, hein? Dentro da psicanálise, o luto é a sua libido tinha um objeto para qual a sua libido era direcionada. Aí, esse objeto desaparece. E aí, para onde é que vai sua libido agora? Né? Nesse momento, a libido volta para a origem. Voltada para a origem, essa libido vai ficar ali, você vai ter que ter uma digestão a respeito disso, né, a respeito dessa falta que aquele seu objeto de libido faz na sua vida agora, e finalmente, dali a algum tempo, às vezes um ano ou mais, quem sabe, você consegue finalmente mandar essa libido para algum outro objeto, né, de maneira saudável. Isso é o que acontece com o luto de maneira saudável, porém, de maneira destrutiva, o que mais costuma acontecer é assim: a pessoa termina a relação porque o objeto de desejo dela não está mais lá, né? A pessoa abandonou ela, por exemplo.
Aí, ao invés dela pegar e voltar essa libido para ela, e ela ficar lá com toda a amargura e todo o chororô que vai ter que dar mesmo, que é necessário, não, ela não quer enfrentar essa noite escura da alma, esse grande desgosto que é ter sido abandonada. Não, ela vai pegar e vai encontrar outro objeto de desejo o mais rápido possível, só para transferir a libido dela. Então ela pega e transfere a libido dela para um próximo namorado, não escolhe ninguém, né? Não tá nem aí, simplesmente pá, manda para algum lugar ali, né? Para dar vazão a essa coisa que ela não pode digerir sozinha. E aí depois a pessoa vem e reclama, né? Ah, eu não sei por que em todas as minhas relações é sempre igual. Eu sempre tenho o mesmo tipo de namorado, sempre acontece a mesma coisa. Eu não sei por que as pessoas são sempre assim, né? Ô, minha querida, não é que as pessoas são sempre assim. É que você nunca terminou aquele seu primeiro relacionamento. Tudo que você fez foi estendê-lo através de vários corpos diferentes. Então você está agora no 10º namorado, tentando tapar aquela dor que você não quis enfrentar desde o primeiro que você terminou, né? Então essa pessoa não sabe por que ela sempre vira capacho dos próximos namorados e tudo sempre se repete, né? Lógico, nunca houve uma pausa para digerir e para chorar, né? Então, evitando esse primeiro sofrimento, se fez um monte de outros sofrimentos repetitivos e ainda se cultiva na cabeça dessa pessoa uma falta de esperança nas outras pessoas. Contudo, essa coisa de vibração, ela é, na verdade, um meio de coach ganhar dinheiro, né? Porque as coisas elas têm sempre um sentido objetivo e depois elas podem ter um sentido subjetivo, né? No sentido objetivo, vibração é uma coisa que é estudada ali pela engenharia, né? Sobre como que vibram alguns materiais, por exemplo, ou você pode ter até um sismógrafo para medir vibração, ou você pode ter estudos sobre vibração dentro da área de som, né? E, enfim, várias ciências estudam vários tipos de vibração, de vários objetos de estudo ali, né? Contudo, os coaches quânticos, eles querem dizer que vibração agora, num lado mais subjetivo, né, pode ser qualquer outra coisa, como por exemplo, você vibrar na abundância, então o seu dinheiro que você tem é simplesmente questão da sua vibração, né? Você pode vibrar saúde nos relacionamentos, ou vibrar relacionamentos abusivos, você pode vibrar saúde, ou pode vibrar doença, né? E aí é que começa a mentirada toda, né? Porque não existe isso, né? Até cheguei a ver esses dias atrás aqui uma aberração que publicaram aqui na internet. É assim, eu vou até colocar na tela aqui. E vamos ler juntos, hein? Como qualquer outro vírus, Covid-19 possui vibração baixa com uma estrutura de circuito eletromagnético fechado com uma frequência de ressonância de cerca de 5.5 Hz, 14.5 Hz. Nas faixas mais altas não é ativo e, a partir dos intervalos de 25.5 Hz e acima, o vírus morre. Para uma pessoa que vive em altas vibrações, isto é, na alma, você vê aqui, eu sempre pensei que alma era uma coisa que você tinha. Eu nunca pensei que fosse uma coisa na qual você fosse viver, né? Mas vamos lá. Não é mais perigosa do que infecções respiratórias agudas, porque o corpo de um homem saudável vibra nas faixas mais altas. Eu ainda estou embasbacada com a presença da palavra alma aqui, né? Tipo assim, para uma pessoa que vive em altas vibrações, isto é, na alma, ou seja, a alma ela tem altas vibrações. Entendi. Como é que fizeram para isolar uma amostra de alma e medir a sua vibração? Será que fizeram isso em outra dimensão? Assim como o velho do CD virgem que grava o seu CD em outra dimensão e aparece aqui para falar besteira? Enfim, eu conheci pessoas que acreditam realmente nessa história de vibração nesse nível mais patológico, né? Que é esse aí de acreditar que vibração tem a ver com
doenças, né? E aí fica tão subjetivo que essas pessoas acreditam que você simplesmente vibrando, você simplesmente tendo pensamentos positivos, pensando sempre as melhores coisas, vivendo sempre em altos humores e também em perdão, aceitação de tudo, exatamente tudo, e não reclamar de nada, você eleva tanto a sua vibração que você não tem como ficar doente mais, né? E eu vi pessoas que aglomeraram durante a pandemia por conta disso. Não fiquei sabendo se elas ficaram doentes, né? Mas o complicado do coronavírus é que muitas vezes a pessoa não fica doente, mas ela contagia outras pessoas que não podem ficar doentes, né? Mas eu falei sobre isso aqui no final do meu livro que eu publiquei agora. Um mês passado eu publiquei esse novo livro, né? E na dedicatória aqui eu mandei para um amigo meu que morreu vítima de charlatanismo quântico, né? Quando eu falo com uma baita indignação que eu tenho muita raiva da presença de pseudociências, né? Assim, enganando tantas pessoas, e eu falo que o resultado final disso é a morte, tem gente que não acredita, né? Tem gente que fala, não, isso aí é coisa da sua cabeça, não tem nada demais uma pessoa acreditar em vibração. Então você tem vários grupos espirituais, várias religiões aqui no Brasil, e dentre as práticas que essas pessoas fazem, algumas são práticas energéticas ou práticas de passe ou práticas vibracionais. E os membros desses grupos se auxiliam uns aos outros ali, né? E fazem esse trabalho vibracional dentro do grupo ali. Quanto a isso, eu não tenho o que falar. Por quê? No contexto espiritual, geralmente esse praticante aí, ele sempre lembra, podemos usar isso aqui como terapia complementar, mas isso não substitui o médico, né? Vá pro médico. Então, se você está doente, vá pro médico. Não vem ficar procurando aqui primeiro esse tipo de cura aqui não, porque o nosso é complementar, né? Então, eu acho legal que tem espiritualistas que sabem abordar esse tema, mantêm as suas tradições, né, sem estar botando em risco a vida das pessoas que vão receber essas práticas. Quanto a isso, eu não tenho o que falar. Mas eu fico realmente muito indignado quando vem aquele charlatão que se interpõe e ele se apropria dessas técnicas, faz releituras a respeito dessas técnicas e inventa técnicas novas, né? E começa a se colocar como médico, né? Dizendo que está conhecendo várias medicinas e ele começa a vender a cura para algumas pessoas. E inclusive faz com que algumas pessoas larguem tratamentos para doenças muito severas. Às vezes, uma coisa no seu início, ela não tem tanta extensão assim, né? Se você for pegar esse ângulo aqui, por exemplo, ele tem apenas esse tamanho aqui, 2 centímetros, né? Só que se você continuar seguindo ele, lá na frente, ele já tem 20 centímetros, né? Então, começa assim, com uma pequena crença que parece que não faz mal nenhum, mas depois isso começa a ter desdobramentos na vida da pessoa que começam a tomar proporções muito maiores e lá na frente existe o resultado morte. O meu amigo, eu acho que ele tinha uns 30 e pouquinhos, e ele morreu de charlatanismo quântico. E como que aconteceu essa morte dele, né? Ele tinha aprendido com o velho do CD virgem e com a loira da boca estufada lá, que ele podia mudar a vibração dele e cocriar a vida dos sonhos dele. E que por isso a saúde dele estava garantida. Ele ficou muito crente nisso. Inclusive ele comprou uma garrafinha de água solarizada que a mulher da boca de Botox lá, ela vendia no site dela, né? E ele colocava essa garrafinha lá para receber a energia do sol, porque recebendo a energia do sol, a água se tornava uma medicina, né? Se tornava uma medicina.
Ele aprendeu também sobre a vibração da cannabis, e aí ele estava consagrando o cannabis ali também de uma certa maneira espiritual e medicinal. Ele também conhecia as medicinas do tabaco e do rapé, né? Coisas que médico nenhum nunca vai receitar para nenhum paciente, né? Mas ali ele já estava muito entendido das medicinas, né? Ele começou a fazer vários cursos de terapias quânticas, né? E ele teve vários clientes. E ele ganhou muito dinheiro com isso. Então ele estava crente de que a vida dele estava garantida, porque tanto na parte de saúde quanto na parte de finanças, né? Porque ele era perito em vibração. Ele fazia exatamente tudo o que esses mentirosos da internet diziam para ele fazer, né? E ele professava isso para as outras pessoas. E ele tinha clientes e ganhava muito dinheiro. Ele só multiplicava a mentira que os outros enganaram ele. Não é que ele fosse charlatão assim, porque ele não sabia que ele estava enganando as pessoas, né? Ele não sabia nem que ele tinha sido enganado. Mas beleza. No auge da carreira de charlatanismo quântico dele, ele foi diagnosticado com um sarcoma, que é um tipo de câncer muito rápido, muito cruel, de estatística muito baixa de salvação, né? Que ataca jovens. E aí o cara. Aí. Véio, é triste demais, mano, um negócio desse, cara. Tem até uns detalhes assim que um amigo meu foi visitar ele e foi ver como é que ele tava, né? E me contou uns detalhes assim que só de imaginar já me foi indigesto, né? Como é que ficou a situação do cara. Ele foi fazer a cirurgia lá, né, pra lidar com esse câncer dele, mas ele já chegou muito tempo atrasado biologicamente, né? E beleza, ele fez a cirurgia, mas teve uma melhora, né? E rapidamente veio uma piora, né? Só que do ponto em que veio a piora, aí ele só desceu e aí começou uma situação muito feia, né? De uma situação horrível. De acordo com o relato do meu amigo, né? Porque eu estava aqui no navio, né? E o meu amigo estava lá para ver esse amigo nosso. E ele me contou como é que foi e tal. Enfim, o cara morreu de uma maneira deplorável, com muito sofrimento, de muita dor, né? Tendo que tomar muita morfina para lidar com a dor. E nada me tira da cabeça que talvez ele já tinha tido alguns sinais de que ele estava mal da saúde. Mas nesses sinais de dor, ele simplesmente fazia alguma terapia vibracional em si mesmo, ou consagrava uma cannabis, né? Ou ia tomar uma água solarizada, porque ele era o rei das medicinas. Para que ele ia para o médico? Não faria sentido ele procurar um médico. Não tem como. A fé dele estava inabalável. Ele tinha me contado que às vezes ele sentia um pouco de fadiga, mas aí ele precisava só fazer uma meditação energizante lá, né? E ele sentia essa fadiga porque ele estava doando muita energia para os pacientes dele. Pacientes, o cara tinha virado médico mesmo. Então ele doava tanta energia que era por isso que ele sentia as fadigas, né, e os maus estares dele, né? Mas aí era só ele fazer uma meditação guiada lá, botar um certo áudio do velho do CD Virgem lá para tocar que ele se reenergizava. Existem países onde essas terapias de pseudociência já não entram, onde muitas pessoas foram presas, né? E aqui não vai ser diferente, vai ter que acontecer alguma coisa, porque que isso mata a gente, mata. E se não matar, tira muito dinheiro. Eu perdi uns R$ 1.000 com cursos de charlatanismo quântico, mas a maioria dos amigos meus já perdeu de 4 até a minha amiga, que ela me confessou esses dias atrás, que ela fez tantos cursos que chegou a 80 mil, entre traslado, transporte e os cursos serem super caros, né? E ela confessou isso e ela sabe hoje em dia que é tudo mentira, o que é muito mais difícil de você ver, né? Porque geralmente quando uma pessoa investe muito tempo ou dinheiro em alguma coisa, ela não tem coragem de assumir que foi enganada, né? Então ela começa a passar para frente aquilo, né? Para ela não ser descoberta, ela simplesmente propagar e se tornar de repente um guru dentro desse ramo, como meio de compensar aquela falta de fé que vem quando ela percebe que aquilo é uma baita de uma besteira, né?
Com isso, eu quero encerrar esse vídeo dizendo: vibração é um assunto ultra sério hoje em dia, né? Porque vibração, de maneira objetiva, é simplesmente uma parte da ciência muito tranquila, que a gente usa para tudo na vida, tá tudo certo, né? Mas agora, na parte subjetiva, tem muita gente se utilizando disso para disseminar pseudociência e o resultado final disso é morte. E ainda também colabora com o neoliberalismo. E o resultado final do neoliberalismo também é morte. Mas antes disso, pelo menos é miséria, né? É esse tipo de sistema no qual se acredita em meritocracia, né? Que todos têm as mesmas condições, mas que o sucesso na vida só depende de esforço, né? Que se o filho do Ike Batista é bem sucedido, ele não é sucedido porque ele é filho de um bilionário. Não. Ele seria bem sucedido de qualquer jeito porque ele é esforçado, né? Então você que ganha R$ 1.000 por mês e uma pessoa que ganha R$ 70.000 por mês, será que ela está trabalhando 70 vezes mais do que você? Será que o dia dela tem, sei lá, 1.400 horas? Não tem, não tem. Mas o liberalismo quer que você acredite que as condições são iguais para todos e que a falta de sucesso é apenas exclusivamente culpa sua. E transferir isso até para a área da saúde, né? Para que a gente não pense que os problemas de saúde são públicos, como é o caso do Covid, uma pandemia mundial. Não, isso não é público. Isso é responsabilidade sua, que não sabe vibrar direito. Então é isso, gente. Eu adoro falar sobre charlatanismo, mas nesse vídeo de hoje foi pesadão porque eu tive que lembrar desse amigo que eu citei aqui, né, no final do meu livro. E, não se esqueçam, hein? Ó, Memórias Póstumas de um Sedutor, a falácia do macho alfa. Esse livro aqui eu lancei no mês passado e nele eu falo sobre o meu passado enquanto eu buscava ser um macho alfa, um exemplar de machão perfeito, né? E como é que foi sofrido quando eu descobri que não tinha como e que eu estava muito longe ainda de ser um machão fantástico, na verdade, né? E como que isso se relaciona com outras estruturas de opressão na sociedade, né? Como o machismo, homofobia, a divisão da sociedade por classes, o racismo, né? E então esse livro ele começa numa parte de entretenimento, falando aqui sobre os meus relacionamentos passados, né? Uma análise com bastante trechos biográficos da minha vida, mas ele acaba saindo dessa área de entretenimento e indo para uma área pesadaça de crítica da sociedade atual. E nela eu falo sobre esse projeto neoliberal e esses espiritualistas de fachada que não querem saber muito bem como é que está a sua situação. Eles apenas dizem assim: poxa, não vem me falar de desemprego. Você está vibrando na escassez, entendeu? Você está com a energia muito pesada, né? Essas pessoas que em algum momento assim vão dizer para você que isso é tudo uma ilusão, entendeu? Não está acontecendo nada, né? Não tem um vírus, não tem vírus nenhum, não tem presidente, ou quer dizer, despresidente nenhum, né? Então eu estou falando sobre, fazendo uma crítica muito densa a respeito dessa espiritualidade de fachada e sobre os males do machismo na vida do próprio homem. E estou recebendo muitos feedbacks positivos a respeito desse livro aqui. Eu sabia que ele estava ótimo, eu realmente fiz ele e é muito raro um cara gostar do próprio livro que ele escreve, tá? Ó, pra você ter uma ideia, esse aqui eu escrevi há uns 8 anos por aí e eu tirei ele de circulação e até hoje eu não coloquei ele no ar de novo porque não é do meu total agrado, entendeu? Então é difícil do escritor gostar daquilo que ele escreve. Mas esse livro aqui eu gostei muito e quem leu tá adorando também, né? Tem muita gente que tá ficando com muita raiva, é difícil de ler ele sem ficar com raiva de mim porque eu critico tudo e é muito pouco provável que o leitor não esteja envolvido em pelo menos uma das coisas que eu critico aqui. Então vale muito a pena esse livro aqui, hein? O link está aqui na descrição, você pode clicar em mostrar mais aí embaixo do vídeo se você estiver vendo no YouTube, ou você pode também ir lá no meu perfil do Instagram, aí tem o meu link, lá na bio você encontra o link, está no Clube de Autores, o meu livro.
e eles vendem também lá na Amazon. Ele está em versão física ou em versão também digital. A versão digital, se você quiser ela com algum descontinho por ter visto aqui esse vídeo, é só você me falar: Cássio, eu vi o seu vídeo e eu quero comprar o seu livro, né? Eu consigo um desconto para você assim no mano a mano, entendeu? Via Pix, né? E aí a gente consegue um descontinho para você na versão digital, tá? Eu tenho ele em PDF, EPUB ou .mob também, para quem gosta de ler no Kindle da Amazon, ok? Muito obrigado por estarem comigo, eu estava com muita saudade e continuarei gravando vídeos aqui dessa cabine maravilhosa aqui. Um abração a todos e um beijo.